Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Eu te convido a fazer uma breve reflexão comigo hoje no texto de 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 27, onde está escrito: Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sobre o que esse texto nos faz refletir? Sobre caráter. O apóstolo Paulo esmurrava o próprio corpo a fim de dominá-lo para que não servisse de pedra de tropeço para ninguém. Paulo era um homem de caráter tão forte que preferia abrir mão daquilo que gostava só para não dar mau testemunho, nem escandalizar um irmão, conforme ele mesmo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, verso 21, onde está escrito: É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Diferentemente de muitos dessa geração, estes faz questão de escandalizar os outros, dar mau testemunho, levam as pessoas a cair na fé e ainda tem a cara de pau de falar que quem ficou escandalizado ficou porque não passa de um religioso. Ou seja, hoje em dia quem fica chocado com o erro é quem está errado, pois segundo a cultura contemporânea, você é obrigado a ver o absurdo acontecer, ficar quieto e não falar nada, mesmo que aquilo te ofenda. A verdade é que muitos perderam a noção do que é ser exemplo de verdade e do que é realmente ter caráter. Ser exemplo é ser verdadeiro, é ser inimigo da hipocrisia, é viver o que fala e falar do que realmente vive, e não colocar sobre os outros uma carga que você mesmo não carrega. Nos evangelhos, Jesus não batia de frente com os religiosos, mas batia de frente com os hipócritas, com aqueles que não tinham caráter e falavam do que não faziam e que faziam tudo ao contrário daquilo que falavam. Você sabe o significado da palavra religião? Religião é a crença na existência de um poder ou princípio superior sobrenatural do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Você sabe o significado de religiosidade? Postura intelectual e moral que resulta de uma crença. Você sabe o significado de religioso? Pessoa que vive segundo as regras da religião, que tem religião. Isso é negativo? Isso é ruim? É claro que não. Mas aí chega o hipócrita, arruma um significado ruim para algo que é bom e o negócio vira moda. Por isso que religião, religioso, religiosidade hoje tem um significado pejorativo por causa dos hipócritas, por causa daqueles que não são exemplo para ninguém. Ser exemplo é ser discípulo. E ser discípulo é ser como o mestre Jesus. É ter o caráter do mestre. É falar como Jesus falou, é viver como Jesus viveu, é andar como Jesus andou. Conforme está escrito no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, verso 24 e 25, que diz: O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre e o servo com o seu senhor. Ou como está escrito também no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, verso 40, onde está escrito: O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Não adianta falarmos de algo que não nos esforçamos para viver ou fazer, pois o que realmente importa não é o que falamos, e sim o que fazemos. As pessoas, elas observam a nossa vida, e as nossas vidas devem falar mais alto que as nossas vozes. Como o apóstolo Paulo diz, nós somos cartas vivas, conforme está escrito no texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3, onde diz: Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Quando as pessoas olham para você, o que elas estão lendo? A missão não é fácil, mas temos que nos esforçar em sermos íntegros, em termos caráter, em sermos verdadeiros, como Jesus nos ensinou. Até porque, o que adianta falar mal do diabo e depois agir igualzinho a ele? Pense nisso. Que Deus te abençoe, um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.